Vamos lá, Juízes capítulo 16, versículo 4, aqui é parte da história de Sansão, especificamente essa parte, Sansão e Dalila. Vamos ler então o versículo, a partir do versículo 4. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força, e como poderemos dominá-lo para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força, e como você pode ser amarrado e subjugado. Agora, versículo 16. Importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor tinha o deixado. Versículo 21, os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Amém. Vamos orar. Deus, nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor nesta noite, Pai. Agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui para podermos adorar ao Senhor e agora receber algo do Senhor para as nossas vidas, Pai. Colocamos nosso coração diante do Senhor, que a palavra do Senhor cumpra o propósito a qual ela foi destinada neste lugar, que ela mude as nossas vidas, Pai. Fala nosso coração, em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, ninguém acorda simplesmente numa manhã qualquer e do dia para a noite toma uma decisão como: eu vou acabar com tudo na minha vida, eu vou trocar tudo aquilo que eu faço, eu vou desistir da minha vida. Hoje, a partir de hoje, eu acordei pela manhã e decidi que eu não vou mais honrar as pessoas que estão ao meu redor, eu não vou mais honrar a minha esposa, eu não vou mais honrar o meu marido, eu não quero mais cuidar dos meus filhos, vou abandonar a minha família, vou largar tudo, vou desistir de tudo. Isso não acontece da noite para o dia, isso não acontece de uma hora para outra. É um progresso, é um processo que isso acontece. E é exatamente isso que acontece na vida de Sansão. Sansão, ele era um campeão. Sansão, ele era um exterminador. Ele era um guerreiro, o qual os outros povos... Sansão, ele defendia o povo de Deus, ele fazia parte do povo de Deus. E quando ele ia para a guerra, Sansão, ele tinha uma força sobrenatural. Então os filisteus principalmente temiam muito Sansão quando ele estava na guerra. Sansão, ele era um campeão, ele destruía exércitos, ele guerreava ao lado do Senhor, e ele era muito forte, ele tinha realmente uma força sobrenatural. Deus, ele deu a Sansão uma grande força desde a sua juventude. Na verdade, antes de Sansão nascer, a palavra de Deus aqui diz que Sansão, ele foi consagrado pelo Senhor. A mãe de Sansão consagrou a vida de Sansão, e Deus deu a ele então essa força sobrenatural, essa força que não encontrava em outros homens. Mas apesar dessa força que Sansão tinha, dessa força sobrenatural que Deus tinha colocado na vida de Sansão, Sansão, ele tinha uma fraqueza. E a fraqueza de Sansão, como nós lemos na palavra de Deus, eram mulheres. Os filisteus, que eram os principais inimigos do povo de Deus naquela época, eles sabiam exatamente dessa fraqueza de Sansão. E eles sabiam especificamente que tinha uma garota chamada Dalila, uma mulher chamada Dalila,
que Sansão tinha uma atração diferente por ela. Então, os filisteus fizeram uma proposta para Dalila, ofereceram dinheiro a Dalila, dizendo: Dalila, você poderia muito bem tentar descobrir qual é o segredo da força de Sansão, porque os filisteus sabiam que se eles descobrissem qual que é o segredo da força de Sansão, eles poderiam vencer diversas batalhas. Então eles de certa forma negociaram com Dalila, ofereceram prata para Dalila, e conseguiram com que ela fizesse parte disso e que ela aceitasse isso. É exatamente onde tudo começa e onde Dalila, como diz no versículo 5, Dalila seduz Sansão. E é exatamente onde tudo começa através da sedução. Parece que é algo bom, ou parece que não é tão ruim assim. E nós vemos que a partir daí, a partir do versículo 16, Dalila incomodava Sansão com o pedido de que ele revelasse para ela qual que era o segredo da sua força. Ali no versículo 16, a gente começa a ler já a parte que é a última vez que Dalila está perguntando para Sansão. Mas se vocês lerem o capítulo todo, vocês vão reparar que Dalila importunava todas as vezes, todos os dias, ela pedia para Sansão: me conte o seu segredo, Sansão. Você não me ama, eu te amo. Por que você não me conta então o seu segredo, o segredo da sua força? Então, depois da sedução, depois que nós somos atraídos e seduzidos, aquilo que talvez no começo era apenas uma ideia, talvez era apenas um pensamento, talvez era algo que passava em nossa mente, mas algo estava escondido ali. Nós vemos que Sansão, ele começou a ser incomodado, ele começou a ser cercado por isso. Exatamente isso que acontece com a tentação também, com depois da sedução e de nós cedermos algo que nós sabemos que não é bom, nós começamos a ser sobrecarregados por isso. Ou seja, parece que está em toda parte, parece que está em todo anúncio, parece que está em todo comercial de televisão, em cada anúncio da internet, parece que está em todos os lugares. Tudo é tão pesado, muitas vezes é tão sensual, é tão pervertido, é muita coisa, é tudo muito pesado, e nós somos sobrecarregados muitas vezes por isso, que é o que aconteceu com Sansão também. Depois de Sansão ser sobrecarregado, ou seja, de Dalila por muitas e muitas vezes insistir e falar: Sansão, me conta o seu segredo. Depois dele ficar sobrecarregado, a Bíblia nos diz que Sansão se sentiu angustiado. Sansão entendeu ali que o quanto ela estava importunando ele, e aquilo que ele no começo apenas cedeu, e depois ele foi importunado e sobrecarregado por aqueles pensamentos, aquela insistência dela. Sansão se sentiu angustiado, e talvez é exatamente assim como muitas vezes nós nos sentimos nesse momento de angústia. Muitas vezes nós sentimos que a resistência por algo que nós não devemos fazer, ela acaba sendo algo inútil. Muitas vezes sentimos que nós não vamos superar isso, nós não vamos conseguir passar por isso. Nós nos sentimos muitas vezes angustiados, assim como Sansão se sentiu. E da angústia, depois de Sansão então ser seduzido por Dalila, ser sobrecarregado pelos pedidos de Dalila, ser importunado pelos pedidos, e depois de se sentir angustiado, nós vemos que Sansão adormeceu. E aqui, quando nós falamos adormeceu, nós podemos trazer isso para a nossa realidade, que é exatamente a próxima etapa depois que acontece tudo isso em nossas vidas. Quando cedemos, quando somos sobrecarregados, depois angustiados, nós ficamos adormecidos, assim exatamente como aconteceu com Sansão. E quando nós falamos de adormecer, estamos falando de um estado onde nós não temos mais a sensibilidade daquilo que é correto ou daquilo que não é correto mais. Talvez naquele primeiro momento, quando você ainda estava sendo atraído ou seduzido por fazer algo que não era correto, e você sabia que não era correto fazer, você sentia algo no seu coração de que não é correto eu fazer isso, talvez não seja o momento de eu fazer isso, sinto que é algo que eu não devo fazer. Quando passamos por essas etapas, como Sansão passou de ser seduzido, sobrecarregado por esses pensamentos, de se sentir angustiado por isso e depois adormecido, nós perdemos a sensibilidade daquilo que é correto. Talvez aquilo que incomodava antes já não incomoda mais. Nós estamos realmente adormecidos em relação a esse tipo de sentimento. Sansão, ele era um homem de imensa força. Nós vemos isso na palavra.
E mesmo assim ele foi adormecido e atormentado por Dalila, como nós lemos aqui. Mas a verdadeira tragédia não foi que Dalila cortou o seu cabelo, e não foi que Sansão perdeu a sua força. Eu vejo que a principal tragédia que aconteceu nessa história é que Sansão, de fato, ele esqueceu quem era realmente a fonte da sua força e qual era o propósito que ele tinha para a vida dele. Sansão por um momento pensou que aquilo que ele estava vivendo era mérito dele, era algo que ele merecia estar vivendo, e por isso foi a maior tragédia. Não foi ele ter perdido a sua força, mas foi ele ter simplesmente esquecido quem realmente era a fonte da sua força. Então aqui fica a primeira lição para nós, de que é sempre essencial nós lembrarmos da aliança que nós temos com o Senhor, da dependência que nós temos em Deus, de saber que não é através da nossa força que nós vivemos, que Deus tem um propósito para cada um de nós, e de que Ele nos sustenta, Ele que nos dá força, não é pelo nosso mérito, mas é simplesmente por aquilo que Ele faz por nós. Essa é a primeira lição que fica para nós quando lemos essa história de Sansão e Dalila. Agora, é verdade que dessa última vez então que Sansão contou o segredo para Dalila, é verdade que ele então chama os filisteus e cortam o cabelo de Sansão, e ela diz ali no versículo 20, Sansão, ela acorda Sansão e fala, Sansão, os filisteus estão vindo atrás de você. Então ele acorda do sono, nós não sabemos se ele gritou, nós não sabemos se ele sussurrou, a única certeza que nós temos é que ele falou, porque isso está na palavra. Então quando Sansão acordou, ele disse, eu vou sair como antes, eu vou me libertar, assim como eu tinha me libertado todas as outras vezes. Mas ele não sabia que o Senhor tinha se afastado dele. Então os filisteus pegaram Sansão, amarraram Sansão com correntes, cegaram os seus olhos e levaram Sansão para um outro lugar, e naquele lugar Sansão se tornou um escravo. Aquilo que ele achou no começo que ele conseguiria se libertar, exatamente como ele tinha feito das outras vezes, ele não conseguiu. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar hoje, sobre esse estado de estar amarrado em algo, preso em algo, e muitas vezes escravizados por algo que nós não fomos chamados. Nós somos chamados por Deus, e a Bíblia diz que nós não fomos chamados para ter um espírito de escravidão, mas somos chamados para sermos filhos de Deus. Então nós vamos falar um pouco mais sobre isso, porque infelizmente é uma realidade em muitas vidas, de muitas casas, muitas famílias. Estamos a todo momento correndo o risco disso acontecer, se nós não tomarmos cuidado, de nos tornarmos presos de algo, e naturalmente depois de um tempo escravizados por isso, exatamente como aconteceu na vida de Sansão. Quantos aqui já andaram de bodyboard? Sabe aquela pranchinha menorzinha que tem? Não é um surf, mas é uma pranchinha menorzinha que tem, meio corpo assim, meio curta. Quantos aqui já andaram de bodyboard? Na praia, alguma coisa? Poucos. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos de idade, e na época a minha avó, a mãe da minha mãe, ela tinha um apartamento na Praia Grande, e por muitas vezes, como meu pai viajava muito a trabalho, nas férias eu lembro que parte do tempo a gente acabava passando lá na praia junto com minha avó, passava junto com a família lá também, e eu lembro que eu sou um cara, até hoje, eu não sou um cara muito fã do mar. Na verdade, eu não sou fã, não porque eu não gosto do mar, mas é porque eu respeito o mar. Eu tenho medo do mar, então eu acho que cada um no seu canto fica melhor dessa forma. Até hoje eu sou assim. E naquela época, eu lembro, quando eu tinha uns 10, 11 anos, eu não lembro exatamente a idade, eu lembro que nós estávamos na praia, e era a primeira vez que eu estava vendo isso, e meu irmão já era mais corajoso com isso, e ele estava, enfim, brincando lá no mar com a prancha. E eu me recordo vagamente, mas eu me recordo exatamente que ele me incentivou, me chamou para ir com ele, para a gente tentar fazer, para ele me ensinar ali. Eu tomei coragem, fui para o mar junto com ele. Eu lembro que a gente foi indo um pouco, não sei o que aconteceu, a coragem que eu tive naquele momento, porque eu já tinha um pouco de medo de mar, e aí eu fui cada vez indo um pouquinho mais profundo junto com ele. Estava com meu irmão, então estava seguro, pelo menos era aquilo que eu achava.
E eu me recordo de que ele estava me ensinando, a gente estava ali e veio uma onda, eu me preparei para pegar a onda, então veio uma onda e a primeira, claro que eu não consegui, não tinha sentido do que eu estava fazendo, não sabia, mas eu me recordo que depois de um tempo, quando eu estava tentando, eu lembro de que uma onda um pouco maior estava vindo. Eu estou olhando muito para o alto, mas não é porque a onda era muito grande. A gente está falando de Praia Grande, né? É só para dar uma encenação melhor. A onda, eu lembro que ela estava se formando, e eu lembro do meu irmão me incentivando para que eu pudesse pegar aquela onda. E eu lembro que quando ela estava se formando, o momento que ela quebrou, na verdade, eu não estava no comecinho dela. E eu lembro claramente do momento que ela quebrou. Foi exatamente no meio das minhas costas e não aconteceu nada demais, mas a onda me levou para baixo da água, que é normal quando acontece, quando a gente não sabe, isso aconteceu. E tranquilo em relação a isso, porque eu sabia nadar. Naquela época, mesmo não gostando de mar, eu já sabia nadar, então não teria dificuldades para sair da água, não teria dificuldades para voltar para a superfície. Mas infelizmente, somente naquele momento eu descobri algo em relação à onda, que quando a onda está acontecendo, existe uma força também da onda que fica embaixo dela. Não é somente aquilo que está acontecendo em cima da onda. Quando a onda está acontecendo, existe uma força acontecendo embaixo dela, e foi exatamente para lá que eu fui. Não foi nada demais, mas eu lembro exatamente do sentimento de, naquele momento, eu querer voltar para a superfície, e eu simplesmente não consegui. Eu entrei num leve desespero e medo ali, porque por mais que eu soubesse nadar, eu não conseguia voltar para a superfície pela minha própria decisão, porque como eu peguei a onda logo no comecinho, quando ela quebrou, ainda ela estava acontecendo, e ela foi me levando por baixo, e não estava tão raso, mas não estava tão fundo, mas o que eu quero dizer é que existia uma força ali debaixo da onda que de certa forma não permitia com que eu voltasse para a superfície. Mesmo que eu quisesse voltar, eu sabendo nadar, eu não conseguia. Enquanto eu não tivesse que esperar a onda acabar, mesmo que eu quisesse, algo não deixava eu me levantar. Eu queria sair daquele lugar. Eu lembro claramente, foi um dos momentos que me marcou em relação a não ter o controle de alguma coisa. E estudando sobre a palavra de hoje, eu me recordei disso. E é exatamente assim, muitas vezes, que o pecado faz com a gente. Quando você se encontra num momento talvez como esse, muitas vezes você acha que não vai ter mais jeito. Você pensa, eu vou ser só mais um número, eu vou ser só mais um, e eu vou acabar cometendo o mesmo pecado, eu vou acabar cometendo as mesmas coisas, eu vou ceder à mesma tentação, eu vou ceder aos mesmos impulsos. E você quer se levantar, você quer sair, e você odeia muitas vezes o lugar onde você está, porque você quer sair dali, você se sente indefeso, você se sente fraco, você quer se levantar, mas assim como talvez eu não consegui levantar naquela onda por uma decisão minha, muitas vezes nós não conseguimos nos levantar, dependendo do lugar onde nós estamos, e dependendo daquilo que nós estamos vivendo, nós não conseguimos levantar, você simplesmente não consegue, você não pode levantar. Um grande estudioso disse uma vez que o pecado, ele te levará mais longe do que você quer ir, custará mais caro do que você quer pagar, e te manterá mais tempo do que você quer ficar. Começa com algo divertido, muitas vezes começa com algo emocionante. É só um filme, foi só uma cena um pouco provocante, foi só uma cena que chamou um pouco de atenção, mas foi divertido assistir, eu não vejo nenhum problema nisso, eu sou adulto, eu tenho controle sobre essas coisas, eu não preciso me preocupar com isso, eu gosto desse programa, eu abro as redes sociais, poxa, é só uma dancinha aqui que apareceu no TikTok, não é nada demais, isso não vai me controlar, isso não vai mexer comigo, é só uma conversa com alguém do trabalho, que beleza, no começo talvez eu achei que não deveria, mas não é nada demais. Começa com algo divertido muitas vezes, começa com algo emocionante, e claro, parece divertido muitas vezes, mas o que começa com algo que talvez você ache que possa controlar, foi exatamente aquilo que aconteceu com Sansão. Ele disse para Dalila, Dalila, me amarre com novas cordas, não tem problema, Dalila, você pode me acorrentar com aquilo que você quiser, Dalila, vá em frente,
Me amarre, Dalila, faça aquilo que você quiser, eu vou me libertar, eu vou conseguir me livrar disso exatamente como aconteceu as outras vezes. Não foi a primeira vez que Sansão tinha sido acorrentado e preso, e todas as outras vezes ele conseguiu se libertar. E dessa vez não foi diferente, ele falou a mesma coisa: eu vou conseguir me libertar, você vai ver, eu vou conseguir sair dessas correntes novamente. Mas não, você não vai. E é exatamente assim que a tentação, que a perversão e que muitas vezes a escravidão de algo que nos prende, elas funcionam dessa maneira. É só uma conversa, é só uma mentira, é só um pensamento, é só um vídeo, não é nada demais, é só uma ligação, é só um momento divertido, é só um momento divertido, flertante com alguém do meu trabalho. Eu sei que talvez eu não deveria, mas não tem nada demais, eu posso controlar. Qual o problema disso? Isso não vai me amarrar, isso não vai me prender, isso não vai me segurar. E de repente, um dia você acorda e você não consegue se levantar mais. Você sente que tem algo te prendendo, você sente que a sua mente está dominada por algo e que você está sendo controlado por algo que você não consegue mais soltar. E talvez você se pergunta: o que está acontecendo com a minha vida? Eu te digo, você está debaixo de algum tipo de prisão ou escravidão, que você acabou cedendo, como aquelas etapas que nós falamos, você foi cedendo, você foi importunado por isso, depois você se tornou angustiado por isso, até que você entrou num estado de adormecido, você não tinha mais sensibilidade sobre aquilo que é certo e aquilo que é errado. O que acontece é que muitas vezes nós começamos a odiar então esse lugar onde nós nos encontramos. Eu não quero mais fazer isso, mas é um ciclo muitas vezes doentio de escravidão, onde você tem às vezes um mês bom, 2 meses bons, e você fica sem fazer algumas coisas que você não deveria, que você sabe que você não deveria fazer, mas depois você volta a fazer exatamente as mesmas coisas, você volta a fazer as mesmas atividades, as mesmas interações, você se envolve nas mesmas aventuras. Então você diz de novo: mas eu não vou mais fazer isso, eu prometo que eu vou me libertar, eu prometo que eu vou dar um jeito de resolver. Isso não é quem eu sou, essa pessoa que está vendo, que vocês estão vendo, não é realmente quem eu sou, eu vou conseguir me libertar. E você novamente tem uma sequência boa de alguns dias, mas depois de um tempo você volta a fazer as mesmas coisas. É um ciclo doentio, e você pensa: eu vou tentar mais, e você chora, e você está angustiado, e você está pedindo ajuda para alguém, para um amigo, para o seu líder, para o seu pastor, para os seus pais, você pede ajuda para alguém, e você fala: eu não vou mais fazer isso, eu não quero, não é isso que eu quero fazer, eu não quero mais, eu vou tentar mais, eu prometo, eu vou mudar as minhas atitudes, eu vou mudar aquilo que eu estou fazendo, vocês vão ver, confiem em mim, eu vou me libertar. Exatamente assim como Sansão, poderíamos muito bem dizer: vocês vão ver, eu vou me libertar. Exatamente como se naquele momento daquela onda, o meu corpo pudesse decidir e pudesse levantar. Sozinho eu não tinha forças para levantar daquele lugar, para levantar daquilo que estava me segurando. Assim como sozinho eu também não sou forte o suficiente para superar o pecado, assim como sozinho você não é forte o suficiente para superar o pecado, assim como sozinho você não é forte o suficiente para superar a tentação, assim como sozinho você não é forte o suficiente para a pornografia, você não é forte o suficiente para estas coisas, sozinho nós não somos fortes, você não é páreo para a tentação, sozinho você não vai conseguir vencer isso, pela sua própria força, aquilo que você realmente acha que você tem a capacidade, sozinho você não vai conseguir isso, você não vai conseguir mudar. Então vá em frente, Sansão, tente se libertar disso, de algo que está te prendendo, algo que está te amarrando, você não consegue. Mas a Bíblia diz que o Senhor se afastou de Sansão, e Sansão começou a pensar então que a força dele tinha a ver com ele, com o mérito dele. Ele começou a pensar: poxa, eu acho que Deus me escolheu, eu acho que eu sou um cara muito bom, porque Deus tinha me escolhido. E isso prova exatamente como Sansão pensava, porque quando as coisas ficaram ruins, quando Sansão foi preso pela última vez, Sansão disse: eu vou me libertar disso, eu vou fazer exatamente como eu fiz as outras vezes. Essas cordas eu vou quebrá-las, essas correntes eu vou quebrá-las exatamente como eu fiz das outras vezes. Eu vou mostrar o porquê que eu sou forte,
mas sem Deus, Sansão, ele era fraco, assim como qualquer outro homem da época. Agora, mas isso não é religião, então? Não estou entendendo. Porque quando nós nos encontramos em situações difíceis, em situações comprometedoras, em atividades e ações que nós não devemos fazer, em situações difíceis e de necessidades que muitas vezes nós estamos passando, nós começamos a dizer: eu vou me libertar, eu vou dar um jeito de sair disso onde eu mesmo me coloquei, eu prometo que eu vou tentar mais, eu prometo que eu vou dar um jeito de sair disso, eu não vou mais fazer tal coisa, eu não vou mais falar com tal pessoa, eu não vou mais me relacionar dessa forma, eu não vou mais mentir como eu fazia antes, eu vou honrar a minha casa, eu vou honrar a minha família. Vocês vão ver, eu vou me libertar disso, eu vou dar um jeito de fazer isso. Nós não somos contra isso, nós recomendamos isso. As atitudes, elas realmente geram mudança, e nós precisamos mudar naquilo que nós fazemos, e nos afasta de Deus. Sem dúvida nenhuma, as nossas atitudes são importantes, mas deixa eu te dizer uma coisa: se Deus não está envolvido nisso, isso será somente um alívio passageiro, isso será somente um alívio momentâneo, e talvez você fique um tempo achando que está tudo bem, que você voltou a ter o controle, mas sem Deus, isso vai voltar, e você vai voltar a fazer as mesmas coisas que você fazia antes. Talvez você pensou que seria uma pregação mais animadora, uma pregação mais feliz, uma pregação que desse mais esperança, mas a verdade, queridos, é que só existe uma esperança, e essa esperança é Cristo. Veja, passa pouco tempo muitas vezes, depois que nós somos salvos, passa às vezes um tempo, e muitas vezes nós nos esquecemos como a salvação acontece em nossas vidas. O que eu quero te dizer é que a maneira com que você é salvo é a maneira com que você é sustentado, e da mesma forma com que você é sustentado é a maneira com que você é liberto todos os dias da sua vida, e com que você pode ser livre todos os dias da sua vida. Vamos considerar alguma coisa, vamos voltar um tempo atrás, um momento, e vamos tentar entender um pouquinho mais sobre a salvação. Aqui está sutilmente o que começamos muitas vezes a pensar depois de um momento que nós somos salvos. Muitas vezes acontece isso, e conhecemos pessoas, e isso acontece, se não tomarmos cuidado, isso acontece conosco também. Esquecemos como a salvação funciona, e muitas vezes começamos a pensar que a salvação talvez aconteceu assim, de que Deus olhou aqui para a humanidade, Deus olhou aqui para nós e falou: puxa vida, o pessoal ali, um diamante puro, hein? O pessoal é bom. Olhou para uma pessoa e falou: pô, aquele cara ali, ele não é tão bom assim, ele faz algumas coisas que não são corretas, sei que ele pode melhorar em muita coisa, mas eu acho que eu posso usar aquilo que é bom dele. Talvez ele olhou para outra pessoa e falou: puxa, aquele cara ali, ele é 50% bom, 50% ruim, mas se eu focar exatamente no 50% que é bom, eu acho que dá para tirar alguma coisa de bom. Isso é humanismo ou é o Evangelho? Porque isso não é o Evangelho. Deus, Ele não olhou para a humanidade para depois Ele pensar em sacrificar o Filho dEle por nós. Porque a Bíblia diz em Apocalipse que Deus, antes da fundação do mundo, o Cordeiro já tinha sido morto. Isso me diz que antes mesmo de Deus criar os homens, de Deus criar as mulheres, Deus já pretendia sacrificar o seu Filho por nós. Isso me diz que é isso realmente que é o Evangelho. Deus olhou para a humanidade, Deus olhou para nós e não viu nada de bom em nós. Nós não temos mérito absoluto, nós não temos mérito nenhum naquilo que Deus vê em nós, ou daquilo que tem a ver com a nossa salvação. Deus não viu nada de bom em nós. Pois se até pelo menos 1%, ou que seja menos do que isso, mas se qualquer parte da nossa salvação, se ela acontecesse por causa do nosso merecimento, ou por algo que a gente fez, poxa, antes de ser salvo eu era uma pessoa tão boa,
eu era uma pessoa tão feliz, tão saudável, ajudava tantas pessoas. Eu acho que por isso contribuiu para que eu fosse salvo. Eu era uma pessoa boa. Ou talvez, poxa, eu sofri tanto antes de ser salvo que eu merecia a salvação. Para equilibrar um pouco a vida, sabe? Eu merecia isso. Se nós pensarmos que 1% da nossa salvação tem a ver com aquilo que nós fazemos ou com o nosso mérito, nós não podemos citar a graça, nós não podemos falar da graça de Deus. Se nós pensarmos que aquela pessoa é melhor que outra pessoa e por isso Deus escolheu tal pessoa e não escolheu tal pessoa, nós não podemos falar da graça, porque se é assim que a salvação funciona, se algo da sua salvação, que seja mínimo, mas se algo da sua salvação tem a ver com aquilo que você fez, ou aquilo que você pôde fazer, ou que não importa o tamanho, mas que algum mérito da salvação ele é seu, se é assim que a salvação funciona, então isso significa que quando você está passando e lutando por algo na sua vida, quando você está passando necessidade, quando você está sofrendo talvez uma tentação e que você não consegue se libertar, se a sua salvação realmente, parte dela tem a ver com o seu mérito e você está vivendo algo difícil na sua vida, isso significa que você agora também tem que dar um jeito de resolver esses problemas, você também tem que dar um jeito de se libertar da onde você está preso, você tem que dar um jeito de suprir as necessidades que você está passando, porque não esqueça, se pensarmos assim, a sua salvação tem parte dela que é o seu mérito, tem parte dela que você mereceu a salvação. Se pensarmos dessa forma e você está lutando por algo, então você precisa dar um jeito de sair dessa situação. Agora, se esse realmente é o evangelho que nós acreditamos, desculpe, nós não somos diferentes de nenhum outro grupo no mundo. E aquilo que nós acreditamos, então, e aquilo que nós adoramos, não é uma pessoa, mas são apenas princípios, são apenas pensamentos, são apenas ideias. Um grupo de pessoas que se juntaram, definiram alguns ideais, uma ideia moral, e apenas seguiram isso. Então, o que adoramos, pensamos que o evangelho é isso, nós não adoramos uma pessoa, nós adoramos princípios. Agora, ou acreditamos nesse tipo de evangelho que nós acabamos de falar, ou acreditamos que somos pessoas de Jesus, pessoas que acreditam que somente e exclusivamente a pessoa de Jesus é a resposta para a humanidade ferida e para a humanidade quebrada. Efésios capítulo 2 prova exatamente aquilo que eu estou dizendo a partir do versículo 4. Olha o que diz no versículo 4: mas Deus, repita, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar aos lugares celestiais. Mas Deus, talvez você já tenha vivido muitos mas Deus, você não viveu mas Felipe, mas Samuel, mas Silas, mas Guilherme, porque todos esses mas não salva ninguém, nenhum desses mas não salva ninguém, mas Deus, este é o evangelho, este é o mas que salva, mas Deus, porque eu tenho certeza que você já passou pela experiência de conversar com alguém, ou até mesmo você já falou isso para alguém, alguém chegou em você e falou: poxa, eu gosto de você, eu confio em você, você é um amigo querido, eu gosto de você. Mas, queridos, uma dica: tudo aquilo que a pessoa falou antes do mas não importa, porque aquilo que ela falou depois do mas é o que realmente vai determinar aquilo que ela está querendo dizer para você. E é exatamente isso é exatamente assim que o evangelho funciona. Você estava preso, você estava morto, você estava cheio de pecado, você estava perdido, você estava doente, você estava sem solução, mas tudo que vem antes do mas não tem mais significado, porque aquilo que vem depois do mas é Deus, é Jesus, e nele nós encontramos a redenção dos nossos pecados, nele está a cura para as nossas doenças, nele está o livramento das nossas almas. Mas Deus, mas Jesus, é isso que vem depois do mas, aquilo que está antes do mas, aquilo que nós éramos
não importa mais, o que importa é tudo aquilo que vem depois do mas. Olha o que diz o versículo 4, mas Deus, é isso que é o Evangelho, tudo que veio antes dele nada importa em nossas vidas, o que importa é o que vem depois e vem junto com ele. Deus, Ele te salvou não por causa daquilo que havia em você, Deus te salvou por causa daquilo que havia nele. Isso é o Evangelho, é por causa do amor dele, é por causa da bondade dele, é por causa da misericórdia dele, é por causa da justiça dele, é por causa da soberania dele. A Bíblia nos diz que nós estávamos mortos em pecados, mortos em transgressões. Eu creio que muitos aqui já foram em algum velório e já viram uma pessoa morta. Você não vê ninguém no velório olhando para o caixão e dizendo: nossa, cara, você viu como ele está paciente hoje? Está com uma feição diferente, está paciente, não está estressado. Cara, ele está morto. Não, mas você não reparou que ele está assim? Nós podemos falar daquilo que a pessoa foi, mas nós não podemos falar daquilo que ela é. Ela não tem mais mérito nenhum naquilo que está acontecendo. Acabou. Ela está morta, e é exatamente assim que nós éramos antes de Deus, é exatamente assim que nós vivíamos antes de nós encontrarmos Deus, porque a Bíblia diz que Ele que é rico, como nós lemos no versículo 4, Ele que é rico em misericórdia, foi por causa do seu amor, quando ainda estávamos mortos em pecados, em transgressões, Ele nos fez viver juntamente com Cristo, e é exatamente assim que você e eu, nós somos salvos. Veja, é exatamente por isso que nós dizemos que não há pessoas excluídas com Jesus, porque você não precisa ser nada, Ele já é tudo. Você não pode parar Jesus, se Ele quiser vir, não tem o que você fazer, Ele é inalterável, você não pode parar Jesus, você não pode mudar Jesus. Veja, toda a nossa fé, tudo aquilo que nós fazemos, as nossas boas obras, nas quais acreditamos, tudo isso é secundário, porque nós acreditamos que isso, a iniciativa de tudo aquilo que nós fazemos que é bom, vem antes do Senhor. A nossa resposta em relação a isso, coisas boas que nós fazemos hoje, é simplesmente uma resposta da iniciativa que Deus teve conosco. Agora, se esse então for o caso, se essa é a salvação que nós acreditamos, e aquilo que nós falamos, da maneira com que você é salvo, é a maneira com que você é sustentado, e da maneira como você é sustentado, é a maneira com que você é livre todos os dias. Se é dessa forma que nós acreditamos, agora que você está passando por um momento de dificuldade, de necessidade, você realmente acha que esse Deus que te salvou é um Deus que vai te abandonar no momento de dificuldade? Assim como nós falamos, a maneira com que você é salvo, você é sustentado, da mesma maneira que você não teve mérito nenhum na sua salvação, você não vai conquistar sozinho aquilo que precisa te livrar, você não vai superar essa necessidade, essa dificuldade do seu jeito, da sua forma, porque o mesmo Deus que nos salvou é o mesmo Deus que nos sustenta, que nos torna livre todos os dias da nossa vida. Nós não podemos pensar que podemos fazer isso sozinho. Deus lembra que você é pó, Deus sabe que você é pó, e mesmo assim Ele te ama. Ele não está sendo enganado por nós, Ele sabe exatamente aquilo que está no nosso coração, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos, aquilo que não está de acordo. Ele sabe os nossos desejos, e mesmo assim, sabendo de todas as coisas, Ele continua nos amando. E nós sabemos que muitas vezes entramos nesse momento de odiar esse ambiente, onde nós estamos perdidos muitas vezes, ou necessitados, não temos controle de algo, e muitas vezes precisamos de Deus, que seja para suprir uma necessidade, que seja para nos dar uma direção de algo. Nós precisamos muitas vezes disso. Talvez você pense: poxa, eu odeio a pessoa que eu me tornei, eu odeio aquilo que eu cometi, eu não sou essa pessoa, eu não queria viver isso. Eu odeio aquilo que eu fiz para minha família, eu odeio aquilo que eu fiz para os meus amigos, eu odeio aquilo que eu me tornei, aquilo que eu venho fazendo e me tornando cada dia mais. Eu não gosto disso, eu odeio a pessoa que eu me tornei. Queridos, ou Deus Ele é suficiente ou Ele não é, ou Deus Ele é tudo ou Ele não é nada, porque se Deus Ele não é suficiente, tudo aquilo que nós fazemos aqui não tem valor nenhum. Seria somente uma tradição religiosa, onde a gente se encontra poucas vezes por semana. Se isso realmente é aquilo que nós acreditamos, de nada valeria. Apenas estamos seguindo uma rotina. Mas se Ele for suficiente, tudo muda.
a história muda. Eu acredito, e vocês podem observar isso, que nos últimos dias e cada vez mais, pessoas estão sendo levantadas para pregar exclusivamente que Jesus é a única resposta que nós precisamos, de que Jesus, Ele é suficiente para tudo aquilo que nós precisamos em todas as áreas da nossa vida. E eu quero concluir com essa história, e vocês vão entender a conexão disso. Quero concluir com uma história que acontece no Novo Testamento. Pelos 4 evangelhos do Novo Testamento que fala sobre Jesus, nós vemos a história de Jesus, e nós vemos aquele final de Jesus, Ele indo para a cruz, e veja, tudo parece estar de mão dada, a história parece estar acontecendo de uma maneira tão perfeita, mesmo que é algo ruim que vai acontecer, mas tudo está fazendo sentido. Mas de repente aparece um personagem na história que parece interromper a narrativa. Do nada aparece uma história meio que aparentemente aleatória no meio do caminho onde Jesus estava indo para a cruz, e ele interrompe a narrativa. Jesus está no caminho da cruz, então esse personagem, esse cara aparece. O nome dele é Barrabás. Nós nem sabemos muito sobre ele, a Bíblia dá poucos detalhes sobre Barrabás. O que nós sabemos é que ele era um assassino, de que ele era o líder de uma rebelião contra Roma, de que ele era um rebelde. Agora, o porquê que ele é mencionado, muitas vezes eu não sei, não tenho certeza. Poxa, vamos lá, é a história de Jesus indo para a cruz, é o caminho de Jesus sendo julgado, e de repente esse personagem entra na história do nada. Nunca foi citado ele antes na história, e de repente ele entra nessa história. O que acontece naquele momento, Pilatos, que era o líder de Roma, ele era um líder, e ele vai até Jesus. Então, nesse julgamento onde está Barrabás, está Pilatos e Jesus, na frente do povo, na frente dos judeus, então Pilatos vai até Jesus e fala: eu quero saber, ele pergunta para Jesus, eu quero saber, você é o rei dos judeus? É o que estão dizendo? E Jesus, no primeiro momento, ele permanece em silêncio, ele permanece quieto, ele não fala nada. É como se talvez Pilatos pensasse: Jesus, eu acho que você não está entendendo a situação que está acontecendo aqui. Eu acho que você não está entendendo o poder que eu tenho. Eu tenho o poder para te libertar. Eu tenho o poder, se você me convencer, eu tenho o poder para mudar alguma coisa nessa situação. Estamos falando de você ser morto na cruz, e você não me responde quando eu, líder de Roma, estou te perguntando algo. Quem você pensa que é? Eu acho que você não está entendendo o que está acontecendo. E Jesus então responde Pilatos com uma resposta maravilhosa. Em João capítulo 19, 11, fala o seguinte: Jesus respondeu: nenhum poder terias contra mim, se de cima não fosse te dado. Em outras palavras, o que Jesus estava querendo dizer: Pilatos, isso que está acontecendo não é uma tragédia. Pilatos, isso que está acontecendo não significa que você está no controle de algo. Você não é o piloto aqui, não é você que está mandando nessa situação. Ela pode parecer um pouco engraçada, um pouco irônica, mas Pilatos, não é você que manda aqui. Tudo aquilo que está acontecendo é o meu Pai que está no controle de todas as coisas. Isso, aquilo aqui que está acontecendo não é uma tragédia. Jesus ser morto na cruz não significa que Deus perdeu o controle de algo. Deus sabia exatamente do que estava acontecendo e teve um propósito. Ele falou para Pilatos: Pilatos, não é você que manda aqui, quem manda aqui é o meu Pai. Então não se deixe enganar, a morte de Jesus não foi uma tragédia na ótica de que Deus perdeu o controle. Foi um plano e propósito de um Deus todo-poderoso, amoroso e gracioso para nós. E nesse momento então Pilatos pensa que ele tem o destino desses 2 homens nas suas mãos, e ele sabe que naquele dia existia um dia santo, um dia de tradição dos judeus, que os homens que estavam condenados à morte, eles colocavam à frente, por uma votação ali da população, eles libertavam uma das pessoas que estavam sendo julgadas e condenadas já à morte. Então Pilatos coloca os 2 na frente dos judeus, na frente do povo. E Pilatos agora está nesse palco onde ele apresenta Jesus de um lado e apresenta Barrabás do outro. E ele pergunta então para o povo: quem que vocês querem? Judeus, quem que vocês querem que eu liberte? E quando eu li essa passagem novamente, eu pensei: Deus, por que essa história está aqui?
Isso foi longe demais, não há comparação esses dois homens. Nós estamos falando de um homem que é um legítimo prisioneiro, ele é um assassino, ele merecia condenação, ele merecia morte, ele liderou uma rebelião, ele matou pessoas, ele merecia estar aonde ele está. E do outro lado, nós estamos falando de Jesus. O que Jesus fez? Além de curar as pessoas, além de curar os cegos, além de restaurar as vidas, além de libertar as pessoas, o que Jesus fez? E mesmo assim o povo escolhe: nós queremos Barrabás, nós queremos que o Senhor libere Barrabás. Então as pessoas dizem: nos dê Barrabás. Então os soldados romanos sobem, começam a desfazer as correntes de Barrabás, porque ele venceu então a votação, e eles começam a libertar Barrabás daquela prisão e daquelas correntes. É como se Barrabás descesse aquela plataforma, descesse aquele lugar, sendo exibidos, talvez sendo exibido pelos seus amigos, e falando: poxa, é isso aí, o povo me ama, eu nem sei quem é esse Jesus, eu não sei aquilo que ele fez por mim, eu nem conheço ele, nem tinha ouvido falar dele, eu estava preso, eu nem sei quem é esse cara, mas o que importa é que o povo me ama, o povo me libertou. Não parece haver nenhum tipo de consciência em Barrabás. Nós não vemos nada descrito de que Barrabás olha para trás e agradece Jesus por aquilo que estava acontecendo, porque Jesus permaneceu em silêncio. Ele ficou em silêncio porque ele conhecia a vontade do Pai. E Jesus então provavelmente pensou, e ele sabia de que naquele momento Jesus precisava ser tratado como Barrabás, para que depois Barrabás fosse tratado como Jesus. Pilatos pensou que ele então era o líder dessa votação, e Pilatos pensou então que era ele e o povo que tinha libertado Barrabás e tinha escolhido Jesus para ficar ali. Mas não foi Pilatos e não foi o povo, foi o amor de um Pai celestial. Quando eu olho para a história, essa é a história, eu percebo quem Barrabás realmente era, porque ele parece surgir no meio da história do nada, como se nada tivesse acontecido. A parte talvez mais importante do Evangelho, que é Jesus indo para a cruz, e ele aparece e depois ele desaparece. A Bíblia não fala mais nada dele. Mas estudando novamente isso, eu pensei, entendi no meu coração quem Barrabás realmente era. Barrabás sou eu, Barrabás é você, Barrabás todos nós. E eu pensando sobre isso, eu senti como se Deus estivesse falando para mim: sim, eu amo Barrabás. Eu serei sincero que eu nunca pensei dessa forma. Eu li esse trecho de novo e pensei: Jesus ama Barrabás. Nós não temos registro nenhum de Barrabás mais nas Escrituras, nem sequer se ele olhou para trás e pediu perdão, ou se ele olhou para trás e agradeceu aquilo que estava sendo feito por ele. Nós não sabemos, não mostra, a Bíblia não fala. E eu me perguntando: mas Deus, será que o Senhor não sabia que ele era um assassino, que ele merecia a morte? Sim, mas eu amo Barrabás. Mas Deus, será que você não sabia que mesmo assim ele desceria daquele lugar e que ele nunca reconheceria quem? Sim, mas eu amo Barrabás. Enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Deus enviou o seu Filho por Barrabás, assim como ele enviou por nós, mesmo sabendo que Barrabás nunca olharia para trás e talvez pediria perdão e reconheceria o presente que ele recebeu. Mesmo assim, ele entregou o Filho dele por Barrabás. E depois de tudo isso que aconteceu, nós vemos a ousadia, a audácia de algumas pessoas, de alguns crentes pensando: poxa, eu fui salvo pela graça, mas agora que eu estou nesse lugar de profunda depressão, de profunda prisão, onde eu não consigo me libertar, eu vou ter que dar um jeito de me libertar, eu vou dar um jeito de me livrar disso, eu tenho que sair disso. Isso é o oposto do Evangelho. Você está preso, você está sob talvez uma tentação, você está passando por algum tipo de dificuldade, onde você não tem mais o controle, e que você não sabe aonde isso vai dar. O que você vai fazer, Sansão? Você vai se libertar, você vai tentar se libertar, mas você não vai conseguir libertar, porque você não é sozinho, forte, você não é sozinho o suficiente para vencer a tentação do pecado, sozinho você não é forte o suficiente para passar por aquilo que você está passando, você não tem dentro de você
uma resposta que vai salvar o seu casamento, você não tem dentro de você uma resposta que vai salvar a sua família. Só existe um que tem a resposta, e é exatamente aquele que estava no nosso lugar. É Ele que estava no nosso lugar, e é onde está a resposta. Jesus ficou em silêncio ao lado de Barrabás. É como se ele estivesse falando: sim, deixam com que eles tenham Barrabás, pode me levar, eu tomo o lugar de Barrabás, eu fico no lugar de Barrabás. E quantas vezes nós estamos nesse palco onde está Pilatos, Jesus, e é como se nós fôssemos o Barrabás. Então eles começam a tirar as minhas correntes, começam a me libertar de algo, e eu falo: não, não tira isso, eu mereço isso, eu mereço esse sofrimento, eu mereço o que estou passando, eu preciso me libertar disso, eu mereço essa doença, eu mereço tudo isso. E é como se Jesus estivesse falando para nós: filho, me dê os seus pecados. Não, Deus, eu não consigo entender isso, eu não quero fazer isso de novo. E se eu fizer tudo de novo, eu ainda estarei aqui. Mas Deus, eu me sinto envergonhado por tudo aquilo que eu fiz, eu me sinto envergonhado por aquilo que eu causei na minha família, por aquilo que eu causei nas pessoas próximas de mim. Filho, me dê a sua vergonha. Mas Deus, eu tenho tanta dor. Filho, me dê a sua dor. Queridos, isso é tudo que nós temos, isso é tudo que eu tenho, isso é tudo o que você tem. Nós podemos brincar de vir à igreja, podemos fingir que algumas pessoas são melhores que as outras, ou podemos chegar à conclusão de que é somente Deus, e de que Ele está acima de todas as coisas. O nosso desafio não é o desafio nosso não é a nossa disciplina, não é a sua vontade, não é o seu foco. O seu maior desafio é acreditar neste evangelho. Como que pode existir um Deus com um amor tão gigante, um amor tão amplo, um amor tão profundo, um amor tão acolhedor, um amor que salva, um amor tão expansivo? Dê os seus pecados para mim, filho. Esse é o amor do nosso Deus. Ok, então nós damos o nosso pecado a Ele, e nós ficamos nesse espaço de perdão, nesse espaço de aceitação, enquanto nós vemos Jesus indo para a cruz que nós merecíamos. É como se nós estivéssemos vendo Jesus indo para a cruz, sendo chicoteado antes, enquanto nós ficamos como homens e mulheres livres naquele lugar. Todo olhar agora está voltado para aquela situação onde Jesus será crucificado. É como se nós sentimos o amor de Deus falando: vá, filho, vá viver a sua vida, eu pago o preço por você, vá para aquele lugar, eu vou pagar o preço por aquilo que você fez, eu vou pagar o preço por aquilo que você deveria pagar, eu vou tomar o seu lugar. Como nós chegamos a pensar que nós nos livraríamos de algo sozinhos? Queridos, a resposta de todas as coisas ainda é Jesus, sempre será Jesus, nunca deixará de ser o poder do sangue de Jesus. O sangue dele é suficiente para a sua salvação, o sangue dele é suficiente para curar a sua doença, o sangue dele é suficiente para salvar o seu casamento, para salvar a sua casa, para salvar a sua família, porque em cada desafio, em cada tentação, em cada pecado, Jesus é suficiente para todas as coisas. Portanto, que nós possamos nos ancorar nessa verdade e rejeitar essas mentiras que tentam nos desviar do caminho de Deus, porque em cada momento de dúvida, de tentação, de provação, de cada lágrima que nós derrubamos, lembre-se, Jesus, Ele é mais do que o suficiente, e é em sua suficiência que nós somos mais do que vencedores. Amém? Você recebe essa palavra? Amém? Aplauda o Senhor, fique de pé. Amém. Nós vamos orar, porque independente do estado que nós estamos, nós precisamos entregar nosso coração, porque aquilo que nós falamos, a maneira com que nós somos salvos, é a maneira com que nós somos sustentados. Nós precisamos do Senhor para tudo. Tenho certeza que você está passando, ou já passou, e vai passar talvez por situações onde você acha que você tem que se libertar. Não esqueça, você não está sozinho, eu não estou sozinho. O mesmo Deus que nos salvou é o mesmo Deus que nos sustenta. Então levante a sua mão, nós vamos orar. Deus, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor nessa noite.
Agradecemos, Deus, porque entendemos que o Senhor não apenas nos salvou, mas o Senhor nos sustenta em tudo aquilo que nós precisamos, Pai. Por isso, naqueles momentos que pensamos que nós temos que nos libertar, nós temos que nos livrar, nós temos que dar um jeito de resolver alguma coisa, nós pedimos perdão por isso e reconhecemos de que o Senhor pode todas as coisas, de que a nossa dependência está no Senhor, de que o Senhor deve fazer todas as coisas por nós, porque o Senhor nos ama e nós queremos acreditar nisso, e nós sabemos que o Senhor é um Deus que faz. Deus, agradecemos pelo tempo maravilhoso que o Senhor nos deu, colocamos o nosso coração diante do Senhor, aquilo que nos prende, aquilo que nos atormenta, aquilo que nos incomoda, que o Senhor venha livrar a nossa mente, o nosso coração dia após dia. Entregamos cada área e cada situação da nossa vida em tuas mãos, Deus, porque acreditamos fielmente que o Senhor é suficiente para todas as coisas, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoe.